Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Giovana e eu sou estudante de História. Estou trazendo para vocês uma aula de sétimo ano baseado na temática Humanismos, Renascimentos e o Novo Mundo. Vamos lá? Essa aula tem por objetivo identificar as principais características dos humanismos e renascimentos e analisar seus significados. Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na América. Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV e XVI. Para melhor compreensão do conteúdo, essa aula foi dividida em 3 partes. Na primeira parte, falaremos sobre o conceito de renascimentos e humanismos. Depois, abordaremos as reformas religiosas e a fragmentação da cristandade. E, por fim, falaremos sobre as descobertas científicas e a expansão marítima. Renascimentos e humanismos. Uma nova visão do ser humano e do mundo. No final da Idade Média, a estrutura feudal estava desgastada e uma nova ordem social, econômica, política e cultural começou a surgir. Essas transformações trouxeram mudanças no modo de pensar da sociedade daquela época, principalmente nas mais ricas, que residiam nas grandes cidades. Nesse contexto, desenvolveram-se movimentos de caráter intelectual, científico e artístico. O renascimento comercial teve início ainda na Idade Média, mais ou menos por volta do século XIII. E nesse período podemos ver que os centros urbanos cresciam exponencialmente. Assim, surgiu uma nova classe social, composta por comerciantes, a burguesia. Foi num ambiente plural dos centros comerciais que, em meados do século XV, surgiram as principais ideias de renascimento, conhecido também como humanismo. O humanismo surgiu na Itália, dentre os intelectuais que valorizavam a antiguidade clássica e queriam trazer de volta os tempos gloriosos da civilização europeia da antiguidade. Uma de suas principais características é o antropocentrismo, uma vez que para eles o homem era a medida de todas as coisas e estava no centro do universo. Assim, os humanistas consideravam o homem não só uma criatura espectadora da obra de Deus, mas dotado de razão e autor de grandes realizações. A valorização da figura do ser humano nas artes e na cultura se afastava das perspectivas religiosas que predominavam na Idade Média. Inclusive, podemos ver isso em uma das obras mais famosas de Leonardo da Vinci, O Homem Vitruviano, onde ele traz a figura de um homem em diferentes ângulos, dando muita atenção aos detalhes, para estimular a apreciação do ser humano. Como nessa época a igreja era muito influente, essas ideias contrariavam suas noções de salvação pela fé. Entretanto, os humanistas buscavam o equilíbrio entre os autores pagãos da antiguidade e os ensinamentos cristãos da Bíblia. O Homem Vitruviano. Nesta obra, Da Vinci se propõe a capturar, por meio da ciência e da arte, que para ele era uma coisa só, a perfeição do corpo humano. O desenho foi também uma resposta para um antigo problema arquitetônico sobre as proporções relativas de edifícios e homens. Ele se inspirou na descoberta, em 1414, de uma obra do arquiteto e engenheiro militar romano Marco Vitrúvio, intitulada Da Arquitetura. O livro continha um desafio a que Da Vinci não resistiu. Vitrúvio escreveu: para que qualquer edifício seja belo, deve ter simetria e proporções perfeitas, como as encontradas na natureza. E como o objeto mais perfeito da natureza é o homem, um edifício perfeito deve ter as proporções do corpo humano. O desafio proposto por Vitrúvio era que se desenhasse a figura de um homem dentro de um círculo de forma que o centro desse círculo fosse o umbigo do homem. Os braços da figura deveriam estar estendidos e os dedos de suas mãos e pés deveriam tocar a circunferência. Essa mesma figura deveria também se encaixar perfeitamente dentro de um quadrado. E foi exatamente isso que Da Vinci fez.
O Homem Vitruviano, feito em 1490, coloca em questão a divina proporção ou a razão áurea, que é um padrão que demonstra a simetria perfeita e que se repete na natureza, inclusive no corpo humano. Para Leonardo da Vinci, o homem era o modelo do mundo, a criação máxima de Deus. A obra foi feita a partir de cálculos matemáticos. A área total do círculo é equivalente à área do quadrado. Em termos simbólicos, o círculo está ligado à noção de movimento e ao mundo espiritual, ao passo que o quadrado simbolizaria a estabilidade, o contato com o mundo terreno, os quatro elementos da natureza e a posição dos ventos. Testando conhecimentos. A imagem do homem vitruviano é uma representação elaborada no final do século XV por Leonardo da Vinci e exprime o antropocentrismo e a harmonia das formas que caracterizam as obras artísticas do período renascentista. Sobre o Renascimento, não é correto afirmar que... Letra A. Um de seus principais fundamentos intelectuais foi o humanismo, concepção segundo a qual o homem deveria ser valorizado como o epicentro do mundo e da história, como havia ocorrido na Antiguidade Clássica. Letra B. O estudo do homem e da natureza, nesse período, fundamentava-se no espírito crítico que possibilitou o desenvolvimento de pensamento científico, como se comprova na defesa da teoria heliocêntrica por Nicolau de Cusa e Nicolau Copérnico. Letra C. Os homens da época tendem a valorizar a produção artística e intelectual das civilizações do Oriente Médio, especialmente a egípcia e a mesopotâmica, pela conexão que essas guardavam com a história hebraica descrita na Bíblia. Letra D. Um dos seus maiores expoentes foi Leonardo da Vinci, um modelo intelectual renascentista, pelo fato de ter se dedicado a múltiplas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a anatomia, a física, a botânica, além de a pintura. Letra E. O termo Renascimento designa uma modalidade de expressão intelectual urbana e burguesa e originária da Península Itálica, que se constitui a partir do sincretismo entre a cultura clássica e a cultura e tradição judaica cristã. A resposta que não corresponde à realidade é a letra C, uma vez que todas as outras estão dentro do contexto do período renascentista. Inspirados, alguns artistas italianos iniciaram um movimento cultural conhecido como Renascimento, onde buscavam recuperar elementos da cultura greco-romana para os seus dias. O Renascimento trouxe um aumento na qualidade e na quantidade das obras produzidas na época, contribuindo para a expansão da ação dos mecenas. Os mecenas eram pessoas com boas condições financeiras que patrocinavam artistas. Essa ação era muito comum na Itália daquele período. Uma das características mais marcantes do Renascimento é a diversificação dos temas das obras, que antes eram monopolizados pela Igreja, e o desenvolvimento de novas técnicas, como a pintura, a óleo e a perspectiva, que permitia a percepção de volume e profundidade. Foi nessa época que artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael se destacaram. Dentre as características principais do Renascimento e humanismo estão racionalismo, o antropocentrismo, o confronto entre o heliocentrismo e o geocentrismo e o experimentalismo. O racionalismo é uma forma de entender o mundo através do raciocínio, pela observação da natureza das coisas de forma lógica e não através de uma explicação fantástica, mística ou divina. Essa foi uma grande mudança trazida por este movimento, uma vez que na Idade Média predominavam as explicações religiosas para os fenômenos.
Mas é importante salientar que esse movimento não extirpou a religiosidade da arte e da cultura, mas sim aproximou elas das representações mais humanas. Podemos ver isso muito bem nessa escultura de Michelangelo, chamada de Pietà. Nota-se que, apesar de a escultura ter uma temática religiosa, podemos ver ali Maria de Nazaré com seu filho Jesus morto nos braços, e a forma renascentista de expressão atenta mais para o humano, para a representação da dor de uma mãe e não de uma santa que perdeu seu filho. É possível perceber também com essa arte e outras desse período que os renascentistas buscavam uma maior sofisticação técnica. O antropocentrismo é a valorização da figura do homem, quando o homem passa a ser o foco da arte, da filosofia e da cultura. Heliocentrismo e geocentrismo. Ambos abordam a representação da Terra no universo, porém, para os adeptos do heliocentrismo, o Sol era o centro do universo. Essa proposta batia de frente com a Igreja Católica e com a noção predominante naquela época, que dizia que a Terra era o centro do universo, porque Deus a havia criado. Para os adeptos do geocentrismo, o Sol girava em torno da Terra, e não o contrário. Nicolau Copérnico, sacerdote católico e astrônomo, foi o criador da teoria heliocêntrica, se contrapondo à teoria geocêntrica. Copérnico despertou severas críticas, principalmente de religiosos. Depois dele, vários cientistas foram igualmente importantes, como Galileu Galilei, astrônomo italiano que aprofundou os estudos de Copérnico e que por isso foi perseguido pela Igreja até o fim de sua vida. Experimentalismo. Todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. Para finalizar esse tópico, nós podemos salientar as rupturas e permanências propostas pela história. Por exemplo, hoje podemos ver os fatores de ruptura entre o período medieval e o período considerado moderno, onde diversas transformações mudam o curso dos avanços sociais e culturais. Testando conhecimentos. A crítica dos humanistas era dirigida à sociedade. Letra A, capitalista. Letra B, feudal. Letra C, comunista? Letra D, escravista? Ou letra E, socialista? A resposta correta é a letra B. Os humanistas estavam em oposição às práticas e às ideologias produzidas durante o feudalismo, controlado culturalmente pela Igreja Católica. Parte 2. Reformas religiosas. A cristandade fragmentada. No século XVI, houve as reformas religiosas, que dizem respeito às reformas que ocorreram no cristianismo, que era a principal religião da Europa Ocidental. Nesse período, ocorreu a fragmentação da Igreja Católica em outras igrejas, que também se identificavam como cristãs. Esse processo de fragmentação aconteceu porque, em meados do século XVI, alguns religiosos e praticantes da fé cristã estavam insatisfeitos com determinados dogmas e práticas da Igreja Católica de Roma e passaram, assim, a questioná-los. Dentre essas reclamações estavam, por exemplo, a venda de indulgências, que era muito praticada pelos padres, que era o perdão dos pecados mediante pagamento. A venda de cargos religiosos. Por exemplo, um nobre queria fazer parte da igreja ocupando um cargo de importância, então ele ia até o clero e comprava esse posto. A venda de relíquias era a venda de vestes, objetos, dentre outras coisas pertencentes a santos e pessoas importantes da igreja pela Europa. Através dessas reclamações, é possível perceber que muitos cristãos acreditavam que a Igreja Católica estava se afastando de seu verdadeiro propósito religioso e moral, e pensando mais no luxo e na riqueza. Essa crítica geral ao comportamento da Igreja
foi o estopim para o surgimento das reformas religiosas e também para a criação de novas igrejas que partilhavam desse descontentamento com os novos rumos tomados pela Igreja Romana. Essas novas igrejas traziam dogmas diferentes dos católicos. O primeiro movimento de reforma importante foi o da Igreja Luterana. Ele aconteceu em Wittenberg, na região do Sacro Império Germânico, onde hoje é a Alemanha, e foi encabeçado por Martim Lutero, que era um professor de teologia pertencente à ordem augustiniana da Igreja Católica. Lutero passou a questionar algumas questões de fé propostas pela Igreja e também os privilégios dos párocos. Então, em 1517, ele resolveu tomar uma atitude e publicou, na porta de uma igreja, as 95 teses de Lutero. As 95 teses de Lutero eram um documento que expunha algumas ideias para reformar a fé cristã. Uma delas, por exemplo, dizia a respeito à tradução das Bíblias para outros idiomas sem ser o latim, para que assim as pessoas pudessem compreender melhor os ensinamentos transmitidos nas missas e fazer suas próprias interpretações. Abaixo eu vou deixar um link para que você possa ler esse documento na íntegra. Após esse episódio, Lutero sofreu diversas repressões ao longo de sua vida, além de ter sido expulso da Igreja Católica e também condenado à morte. Apesar disso, ele conseguiu ser protegido por alguns nobres da época e fez uma tradução da Bíblia para o alemão, dando o primeiro importante passo para as reformas religiosas que viriam a seguir. Responda. Martinho Lutero foi um monge teólogo alemão que viveu entre 1483 e 1546. A ele é atribuído o início do movimento da Reforma Protestante, no século XVI, por, letra A, cobrar da Igreja Católica um posicionamento mais incisivo sobre questões sociais. Letra B, fixar na porta da Igreja do Castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. Letra C, promover reuniões para grupos descontentes com a atuação da Igreja Católica na época. E letra D, cobrar publicamente uma maior aproximação dos clérigos com o povo. A resposta correta é a letra B. As 95 teses de Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, marcaram o início da Reforma Protestante. Suas críticas estavam relacionadas, entre outras coisas, com a venda de indulgências. Esse recebimento de perdão dos pecados mediante pagamento era contrário ao que Lutero defendia, a doutrina salvação pela fé. O calvinismo surgiu num segundo momento da Reforma, na França, quando João Calvino tornou-se protestante na década de 1530. Após mudar-se para a Suíça, ele iniciou o trabalho como pregador, fazendo com que a doutrina calvinista se tornasse majoritária em Genebra. O pilar do calvinismo é a crença na predestinação, isso é, na ideia de que Deus elegeu quem será salvo e quem será condenado, diferentemente do luteranismo, que pregava que a salvação dava-se através da prática da fé e das boas ações. Calvino ganhou notoriedade na Suíça por combater as restrições à usura defendida pela Igreja Católica. Com isso, a acumulação de riquezas tornou-se algo aceitável e buscado pelos calvinistas. Na lógica calvinista, a dedicação à sua vocação resultava no acúmulo de riquezas, vistas como uma bênção de Deus ao trabalho praticado. Portanto, a riqueza passou a ser tida como uma prova das bênçãos de Deus àqueles que o exaltavam por meio de sua vocação. Essas ideias do calvinismo e sua justificação do trabalho e do acúmulo de riquezas foram muito bem recebidas em muitas partes da Europa, sobretudo pela burguesia. Muitos historiadores, inclusive, dizem que tais ideias contribuíram para o desenvolvimento do capitalismo.
Os calvinistas espalharam-se por outros locais, como Inglaterra, Escócia, França e Países Baixos. Responda. Luteranismo e calvinismo são movimentos originados a partir da Reforma Protestante. A principal diferença entre as ideias defendidas por Martinho Lutero e João Calvino estão relacionadas com: letra A liturgia dos cultos, letra B, a salvação, letra C, o dízimo, ou letra D, as autoridades eclesiásticas. A alternativa correta é a letra B. Martinho Lutero iniciou a Reforma Protestante e o francês João Calvino foi um dos seus seguidores, aderindo ao movimento em 1533. Em questões doutrinárias, para Lutero a fé em Deus é o caminho para a salvação. Já Calvino pregava a doutrina da predestinação, ou seja, as pessoas que seriam salvas já teriam seu caminho traçado por Deus. Seguindo a onda das reformas, houve o surgimento da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana surgiu na Inglaterra em 1584, a partir de um questionamento feito à Igreja Católica quanto à sucessão do trono de Henrique VIII. Henrique VIII necessitava de um herdeiro do sexo masculino para suceder seu trono, porém sua esposa, Catarina de Aragão, não conseguia lhe dar um herdeiro homem. Então, ele pediu para que o Papa lhe concedesse uma permissão para se divorciar e se casar com outra mulher. Essa permissão foi negada e o monarca entrou em um conflito com o clero. Então ele resolveu seguir seus próprios caminhos e, utilizando de sua soberania, assinou um ato de supremacia que separava a Igreja Católica da Inglaterra, criando em seguida sua própria igreja, a Anglicana, onde o rei era o líder religioso. Ainda hoje, a Igreja Anglicana continua sendo a corrente religiosa predominante no Reino Unido, tendo uma posição de destaque dentro da Constituição do país. Com a expansão marítima do país, a denominação se espalha pelo mundo todo, havendo seguidores da Igreja Anglicana em boa parte dos antigos territórios que faziam parte do Império Britânico. O avanço dessas reformas foi visto pelo clero como uma grande ameaça. Então, o clero da Igreja Católica de Roma decidiu reunir-se para pensar em estratégias para barrar o avanço protestante. Essa reunião foi nomeada de Concílio de Trento e ocorreu no século XVI, com o objetivo de fazer uma contra-reforma, ou seja, uma resposta a essas reformas protestantes que estavam acontecendo. Nesse concílio, uma série de medidas foram tomadas para conter esses avanços. Algumas delas foram: a confirmação dos dogmas católicos, a reafirmação da autoridade papal, a continuidade das Bíblias e cultos em latim, a proibição e venda de relíquias, o investimento à formação dos padres através de seminários. Além disso, a Igreja divulgou uma lista de livros proibidos, procurando conter a propagação de outras fés. Uma outra medida tomada foi o fortalecimento ao movimento jesuíta. O clero incentivou que os jesuítas se especializassem no catecismo a fim de propagar e expandir a fé e os dogmas católicos. O temor que essas reformas trouxeram foi tão grande que impactaram muito a modernidade na Europa. Podemos ver isso de forma nítida através da reativação do Tribunal do Santo Ofício, também chamado de Inquisição, que havia existido desde a Idade Média, mas não era mais tão utilizado na modernidade. Esse tribunal era responsável por julgar todas as pessoas que se opunham à fé cristã, os considerando como hereges, e também fazendo perseguições aos protestantes. Com as reformas protestantes e a contra-reforma católica, a situação foi se tornando grave ainda no início da modernidade, dando início a inúmeros conflitos religiosos.
Para compreender melhor esses conflitos, é preciso ter em mente que, nesta época, a religião do rei era imposta ao povo. Então, os conflitos religiosos também se tornavam conflitos territoriais e políticos. O Concílio de Trento foi realizado com qual objetivo? Letra A. Garantir o crescimento da fé luterana nas terras do Sacro Império Romano Germânico. Letra B. Colocar fim na perseguição religiosa na Suíça. Letra C. Debater a legalidade do divórcio de Henrique VIII. Letra D. Estabelecer estratégias para conter o avanço do protestantismo. Letra E. Uma das alternativas acima. A resposta correta é a letra D. O Concílio de Trento foi realizado entre os anos de 1545 e 1563, sendo convocado pelo Papa Paulo III. Seu principal objetivo foi criar estratégias para barrar o avanço do protestantismo na Europa e garantir a posição da fé católica. Testando habilidades. A reforma protestante pode ser definida como: letra A. A necessidade de implantar novas ideias da época e modificar o papel da Igreja na sociedade. Letra B. A tentativa de criar novas religiões e tirar o monopólio religioso da Igreja Católica. Letra C. O rompimento da unidade do cristianismo no Ocidente, iniciado com críticas às práticas da Igreja Católica. Ou letra D. O enfraquecimento do catolicismo na Europa e a ascensão de religiões orientais. A resposta correta é a letra C. A Reforma Protestante é o nome dado ao processo de reformismo do catolicismo, iniciado com as críticas do monge agostiniano Martinho Lutero, através de suas 95 teses direcionadas à Igreja Católica. Parte 3. As descobertas científicas e a expansão marítima. Você sabe o que foram as grandes navegações? As grandes navegações são definidas como um conjunto de expedições marítimas que ocorreram entre os séculos XV e XVIII, praticadas por países europeus, com destaque a Portugal e Espanha, que tinham como objetivo explorar o oceano que os rodeava em busca de riquezas, expansão territorial e a difusão do cristianismo entre outros povos. A partir do século XV, sob a liderança dos portugueses e espanhóis, os europeus começaram um processo de intensa globalização. Seus principais objetivos com a expansão marítima eram a obtenção de riquezas através das atividades comerciais, a exploração da terra, principalmente dos minerais e vegetais, submeter outros seres humanos ao trabalho escravo, que é o que eles fariam com os indígenas e africanos, expandir seus territórios, difundir o cristianismo para outras civilizações e superar os perigos do mar, fossem eles reais ou imaginários. No século XV, a Europa saía da crise do século XIV e as monarquias nacionais eram levadas a novos desafios que resultariam na expansão para outros territórios. É importante salientar que o período das expedições é marcado também pela decadência do feudalismo e a ascensão do capitalismo, pelo renascimento cultural e pelas reformas protestantes. Fatores que influenciaram as grandes navegações. A burguesia europeia teve grande responsabilidade nesse processo. Com a ascensão desse grupo social, eles não tinham o mesmo status que a nobreza, porém
queriam consumir e ostentar os mesmos produtos. A grande busca pelas especiarias provocou uma alta nos preços. Tudo isso gerou um grande desconforto na burguesia, onde as cidades italianas cobravam um preço muito alto porque contavam com monopólio pela rota comercial do Mediterrâneo. A saída, então, foi buscar uma rota marítima alternativa que permitisse o acesso direto às especiarias. Outro ponto muito relevante foi a escassez de ouro na Europa. Não se esqueça que uma das características do mercantilismo era o metalismo, que consistia na ideia de que a riqueza de uma nação é determinada pela quantidade de ouro e prata que essa nação consegue acumular. Além disso, é preciso destacar a influência das ideias renascentistas. Durante esse período, aconteceu uma mudança na mentalidade do homem europeu, principalmente pelo antropocentrismo, onde o homem era o centro da preocupação do próprio homem, e do racionalismo, que também foi o combustível para o desenvolvimento das ciências, como a geografia, confecção de mapas, bússolas e construções navais. Sempre que lemos textos sobre a expansão marítima europeia, é comum encontrarmos referências ao perigo dos mares, à inexperiência e inexatidão dos navegadores. Esses textos nos dão a impressão de que os europeus não tinham nenhum aparato técnico e tecnológico para a época, e parece-nos que quando iam lançar-se ao mar, caminhavam na escuridão, sem visão e sem destino. Com o advento do renascimento urbano e comercial, surgiram outras possibilidades de leitura do mundo, das coisas naturais, humanas e espirituais. Sendo assim, o infante português Dom Henrique iniciou em Sagres, no sul de Portugal, um local de estudos que reunia navegadores, cartógrafos, cosmógrafos e outras pessoas curiosas pelas viagens marítimas. Foi na escola de Sagres que foram desenvolvidos os novos estudos sobre técnicas de navegação, de aperfeiçoamento da bússola, de uso do astrolábio, que era uma ferramenta de orientação geográfica, e também a produção de inúmeros mapas das rotas pelos oceanos. Foram criados também novos tipos de embarcação para essas navegações, como por exemplo as caravelas, que eram mais leves e movidas por velas de formato triangular, que facilitavam as manobras em alto mar e propiciavam percorrer maiores distâncias. As diferenças entre os mapas anteriores à escola de Sagres são notáveis, quanto o acaso de navegar em mar aberto e a precisão nas navegações. Os mapas medievais mostravam, por exemplo, a presença de monstros nas ilustrações dos oceanos como obstáculos aos navegadores. Esses precisavam superar tanto os perigos reais, como as tempestades, as danificações nas embarcações, as doenças, a fome e a sede, quanto os perigos imaginários, provindos de uma mentalidade ainda muito medieval. Esses medos foram se dissipando com as inovações técnicas e tecnológicas que foram possíveis através da criação da Escola de Sagres, propiciando um outro olhar para as navegações, permitindo a expansão marítima europeia. Expansões marítimas. O primeiro país a se aventurar nas expansões marítimas foi Portugal. Os portugueses haviam desenvolvido a ciência náutica através de escolas de navegação como a Escola de Sagres, e o encorajamento por parte da coroa também ajudou. Então eles partiram para o mar em busca de novos territórios. Portugal tinha inúmeras vantagens, que o levou a ser o pioneiro nas navegações. A expansão marítima portuguesa começou através das conquistas na costa da África e se expandiu para os arquipélagos próximos. No mapa a seguir é possível ver as rotas empreendidas pelos portugueses. Com tecnologia desenvolvida e a necessidade econômica de explorar o oceano, os portugueses ainda somaram a vontade de levar a fé católica para os outros povos. As condições políticas eram muito favoráveis. Portugal foi a primeira nação a criar um Estado nacional, associado aos interesses mercantis através da Revolução de Aves. Com o território em paz, enquanto outras nações guerreavam, houve uma coordenação central para estimular e organizar as incursões marítimas. Estas seriam essenciais para suprir a falta de mão de obra, de produtos agrícolas e metais preciosos.
O primeiro sucesso português que se deu nos mares foi a conquista de Ceuta, em 1415. Sob o pretexto de conquista religiosa contra os muçulmanos, os portugueses dominaram o porto, que era o destino de várias expedições comerciais árabes. Assim, Portugal estabeleceu-se na África, mas não foi possível interceptar as caravanas carregadas de escravos, ouro, pimenta, marfim, que paravam lá em Ceuta. Os árabes procuraram outras rotas e os portugueses foram obrigados a procurar novos caminhos para obter as mercadorias que tanto aspiravam. Na tentativa de chegar às Índias, os navegadores portugueses foram contornando a África e se estabelecendo na costa desde o continente. Eles criaram feitorias, fortes, portos e pontos para negociação com os nativos. Em 1431, os navegadores portugueses chegaram às Ilhas dos Açores e, mais tarde, ocupariam a Madeira e Cabo Verde. O Cabo do Bojador foi atingido em 1434, numa expedição comandada por Gil Eames. O comércio de escravos africanos já era uma realidade em 1460, com retirada de pessoas do Senegal até Serra Leoa. Foi em 1488 que os portugueses chegaram ao Cabo da Boa Esperança, sob o comando de Bartolomeu Dias. Esse feito constitui entre as importantes marcas das conquistas marítimas de Portugal, porque foi dessa maneira que se encontrou uma rota para o Oceano Índico em alternativa ao Mar Mediterrâneo. Entre 1498, o navegador Vasco da Gama chegou nas Índias e conseguiu estabelecer negociações com os chefes locais. Dentro desse contexto, a esquadra de Pedro Álvares Cabral se afasta da costa da África a fim de confirmar se havia terras por ali, chegando assim nas terras onde seria o Brasil, em 1500. A Espanha não ficou muito atrás. A primeira incursão espanhola ao mar resultou na descoberta da América pelo navegador italiano Cristóvão Colombo. Apoiado pelos reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela, Colombo partiu em agosto de 1492 com as caravelas Nina e Pinta e com a nau Santa Maria rumo a oeste, chegando à América em outubro do mesmo ano. 2 anos depois, o Papa Alexandre VI aprovou o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras descobertas e por descobrir entre espanhóis e portugueses. Apesar de nunca ter acontecido nenhum conflito direto, existiu uma guerra diplomática entre Portugal e Espanha. Porém, tudo isso conseguiu ser resolvido por meio de tratados. Os tratados tinham justamente o objetivo de dividir as terras conquistadas por meio das grandes navegações. Dentre eles, podemos destacar 3. Primeiro, o Tratado de Toledo, de 1480. Nele, dizia que, a partir daquele ano, as Ilhas Canárias ficariam com a Espanha, enquanto Portugal teria o direito de monopolizar o comércio e a navegação no litoral da África do Sul. O segundo tratado foi o de Tordesilhas, de 1494. Ele determinava a criação de uma linha imaginária que dividia as terras da América. Ela ficou a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. A Espanha ficou com as terras a oeste dessa linha e Portugal com as terras a leste. O terceiro tratado é o Tratado de Saragoça, de 1529. Ele determinou a criação de uma linha imaginária para dividir as terras do Oriente. A referência nesse caso seriam as Ilhas Molucas. Na imagem é possível ver como ficou a divisão de terras após o Tratado de Tordesilhas. Através de uma crítica ao Tratado de Tordesilhas, feito pelo rei Francisco I, os franceses se lançaram em busca de territórios marítimos. O país tinha acabado de sair da Guerra dos 100 Anos, que foi marcada pelas lutas do rei Luís XI contra os senhores feudais. A partir de 1520, os franceses passaram a fazer expedições, chegando ao Rio de Janeiro e ao Maranhão, de onde foram expulsos. Na América do Norte, eles chegaram à região hoje ocupada pelo Canadá e o estado de Louisiana, nos Estados Unidos. No Caribe, eles se estabeleceram no Haiti e na América do Sul, na Guiana. Os ingleses, também envolvidos na Guerra dos 100 Anos, na Guerra das Duas Rosas e nos conflitos com os senhores feudais, também queriam buscar uma nova rota para as Índias passando pela América do Norte.
Assim, eles ocuparam o que seria hoje os Estados Unidos e o Canadá. Igualmente, ocuparam ilhas do Caribe, como a Jamaica e Bahamas. Na América do Sul, se estabeleceram na atual Guiana. Os métodos empregados pelo país eram bastante agressivos. Isso incluiu o estímulo à pirataria contra a Espanha, com a permissão da Rainha Elizabeth I. Os ingleses dominaram o tráfico de escravos para a América Espanhola e também ocuparam várias ilhas do Pacífico, colonizando as atuais Austrália e Nova Zelândia. A Holanda também se lançou na conquista por novos territórios, com a finalidade de melhorar o próspero comércio que eles já dominavam. Além de outros territórios, eles tentaram arrebatar também o nordeste do Brasil durante a União Ibérica, mas eles foram impedidos pelos espanhóis e portugueses que ali já haviam se fixado. Consequências das expedições marítimas. As grandes navegações geraram uma mudança no eixo econômico europeu capitalista, da região do Mediterrâneo para o Atlântico. Como comentamos anteriormente, outro ponto importante foi o desenvolvimento do mercantilismo, que será intensificado graças à colonização de novos territórios. O colonialismo também é uma das consequências das grandes expedições, em especial da América. Foi nesse momento também que aconteceu a introdução do trabalho escravo e o tráfico negreiro, principalmente por parte de Portugal. Não podemos deixar de pontuar a expansão do cristianismo no mundo e o processo de europeização do mundo, com a forte influência dos costumes, seja em relação aos hábitos alimentares, seja em relação às vestimentas. Agora que já vimos como se deram as grandes navegações, seus objetivos, causas e consequências, eu preparei algumas questões para que possamos fixar o aprendizado em nossas mentes. Vamos lá? A expansão marítima e comercial empreendida pelos portugueses no século XV e XVI está ligada: letra A, aos interesses mercantis voltados para as especiarias do Oriente, responsáveis inclusive pela não exploração do ouro e do marfim africanos encontrados ainda no século XV. Letra B, a tradição marítima lusitana direcionada para o mar Oceano Atlântico em busca de ilhas fabulosas e grandes tesouros. Letra C, a existência de planos meticulosos traçados pelos sábios da escola de Sagres que previam poder alcançar o Oriente navegando para o Ocidente. Letra D, as diversas casualidades que, aliadas aos conhecimentos geográficos muçulmanos, permitiam avançar sempre para o sul e assim atingir as Índias. Ou letra E, ao caráter sistemático que assumiu a empresa mercantil, explorando o litoral africano, mas sempre em busca de uma passagem que levaria às Índias. A alternativa correta é a letra E. Observando o processo de desenvolvimento da expansão marítima portuguesa, nós podemos notar que o mercantilismo português se sustentou em uma classe de comerciantes interessados nesse tipo de atividade econômica. Nesse âmbito, nós podemos destacar particularmente o desejo dos portugueses em estabelecer uma rota de navegação até as Índias, que fosse consolidada através da circunnavegação do continente africano. Foi um fator relevante para o pioneirismo português na expansão marítima e comercial europeia dos séculos XV e XVI. Letra A. A precoce centralização política, somada à existência de um grupo mercantil interessado na expansão e a presença de técnicos e sábios, inclusive estrangeiros. Letra B. A posição geográfica de Portugal, na entrada do Mediterrâneo, voltado para o Atlântico e próximo ao norte da África, sem a qual todas as demais vantagens seriam nulas. Letra C. O poder da nobreza portuguesa, inibindo a influência retrógrada da Igreja Católica, que combatia os avanços científicos e tecnológicos com intervenções pecaminosas nos domínios de Deus. Letra D. A descentralização político-administrativa do Estado português,
possibilitando a contribuição de cada setor público e social na organização estratégica da expansão marítima. Letra E. O interesse do clero português na expansão do cristianismo, que fez da Igreja Católica a principal financiador das conquistas, embora exigisse, em contrapartida, a presença constante da cruz. A opção correta é a letra A. Ao contrário das outras nações europeias, Portugal conseguiu estabelecer a formação de seu Estado Nacional no século XIV, com a deflagração da chamada Revolução de Aves. Além do alcance precoce da estabilidade política, os portugueses também foram auxiliados pela intensa troca de informações que aconteciam entre os navegadores daquela época. Sobre tal aspecto, podemos destacar um importante papel desenvolvido pela chamada Escola de Sagres. Chegamos ao final do conteúdo dessa aula. Eu gostaria de deixar o meu agradecimento a você que me acompanhou até o final. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Até breve!